Bom dia! Então, hoje estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Provérbios 4:23. Diz assim: Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olha o que Salomão diz aqui. É algo muito sério. Sobretudo, ou seja, tem outras coisas também que nós devemos guardar. Mas aqui ele nos dá instrução para guardarmos o nosso coração. Por quê? Aqui na versão da linguagem de hoje, a palavra diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um passo para o caminho, né? Nem um passo só do caminho certo. Então, olha o que diz aqui. Aqui fala da mente e aqui ele fala o coração. Só que aqui, quando a Bíblia fala o nosso coração, ela está falando também da nossa mente. Como assim? O nosso intelecto, né? Então nós precisamos entender isso, que o homem tem sentimentos, emoções, e muitas vezes ele é guiado e direcionado por estas emoções. Só que se nós não vigiarmos a nossa mente, o nosso pensamento, as coisas que estão entrando na nossa mente e que estão descendo para cá, depois fala-se. Por quê? A nossa mente, ela é o nosso campo de batalha espiritual. Por que a palavra fala que a boca fala do que está cheio o nosso coração? O nosso coração, ele se enche daquilo que nós o alimentamos. Do que a nossa mente está cheia? Se ela estiver cheia de pensamentos positivos, de palavras boas, da palavra de Deus, o nosso coração, a nossa boca vai jorrar o quê? Boas palavras, bons ensinamentos, bons conselhos. Vai ser um coração sábio, instruído, como fala a palavra. Mas quando nós não guardamos o nosso pensamento, quando nós deixamos aquiminar, descer e sermos levados por impulsos, compulsividades, emoções, muitas vezes erradas, porque a palavra diz que enganoso é o coração do homem. E nós precisamos discernir estas coisas. Se nós quisermos conquistar algo na nossa vida, nós precisamos entender que nem sempre conquistar é fácil. Não é fácil. Nós precisamos lutar contra diversas coisas que se levantam na nossa vida. Quando você tem um projeto de fazer algo, se você contar para as pessoas erradas, elas vão jogar um balde de água fria, elas não vão dar a devida importância àquilo que você tem para expor. As pessoas vão querer te colocar para baixo, querer dizer que não vai dar certo, que não. Então nós precisamos cuidar aquilo que nós falamos, com quem nós falamos, como nós falamos. Por quê? Muitas coisas podem,
parecer as pessoas interpretarem de uma maneira errada. Às vezes você está numa empresa, você trabalha numa empresa onde você tem muitas ideias, mas aquele chefe, que é uma pessoa que é parada no tempo, vamos dizer assim, ele não vai aceitar que você chegue com novas ideias, que você chegue ali com um novo pensamento. Se você começar a falar, ou ele vai te cortar, ou ele vai começar a pegar as tuas ideias, passar para os superiores e dizer que é dele. Você está me entendendo? Então, por isso que nós temos que vigiar com quem eu falo, para quem eu falo, como eu falo. Ore, peça direção para Deus. Muitas pessoas estão procrastinando as coisas nas suas vidas por causa disso. Porque de repente estiveram em lugares errados, com pessoas erradas, falaram o que não era para ter dito para determinadas pessoas e começaram a entrar na procrastinação. Começaram a deixar as coisas de lado, achando que para ela não dá certo, que para ela não tem vez. Começaram a deixar milhões e milhares de pensamentos negativos, complexo de inferioridade, entrar na mente delas. Você já parou para analisar a história de Abraão? O Abraão era um homem, gente, velho, avançado em idade, não tinha filhos, tá? Nem ele, nem a sua esposa. Mas o que o Abraão fez? O Abraão, ele ouviu aquilo que Deus disse para ele. Abraão, sai da tua parentela, vai para onde eu te disser. O Abraão não questionou a Deus. Ele ouviu a Deus e seguiu a direção. Ele não temeu, porque foi Deus que deu a direção para ele. Ele foi e fez de acordo com aquilo que o Espírito de Deus o guiou. Ele pegou todas as coisas dele, os servos, a esposa, e foi. Ele foi peregrinar em lugares que ele não sabia o que ele ia encontrar. Mas Deus deu a ele uma promessa, que faria dele uma grande nação. E ele teve o filho da promessa, que foi o Isaque, numa idade avançada, mas ele teve. E ele não deixou de crer em Deus, em nenhum momento. Quando Deus pediu o filho dele, o Isaque, ele levou o filho para sacrificar. Mas ele disse que o mesmo Deus que, se de repente levasse o filho dele, era o mesmo que iria dar ele de volta. Ele sabia o Deus que ele conhecia. Então, o Deus que ele servia. Abraão, ele confiava em Deus plenamente. E hoje, as pessoas não conseguem conquistar, elas não conseguem sair do lugar muitas vezes porque elas procrastinam, porque elas têm medo, porque elas acham que elas não podem, que elas não é para elas. Eu quando eu perdi minha chance, agora não é mais, agora eu não posso mais. Você já pensou se o Abraão pensasse assim? A promessa não teria se cumprido na vida dele. Então nós precisamos cuidar o que nós pensamos, o que a nossa mente está processando. Ela é como se fosse um computador. Nós temos que cuidar, porque tem um ditado que o mundo usa que é muito certo. Mente vazia é oficina do diabo. Quando as pessoas não estão cheias da palavra, da presença de Deus, de bons pensamentos, ela se deixa influenciar por aquilo que não presta. Ela se torna uma pessoa negativa, chata, murmuradora, reclamona o tempo todo. E nós precisamos ver que, se a gente for olhar a palavra conquistar,
ela significa adquirir por força, vencer na guerra, conquistar uma terra estrangeira, vencer pela força, subjugar, conquistar um inimigo, né? Ganhar ou obter com esforço, ser vitorioso. É uma palavra muito forte, conquistar, né? Mas por muito tempo, você já parou para analisar quantos guerreiros lutaram naquela época? Junto com Abraão, depois junto com Moisés, junto com Josué. Tudo que eles conquistaram, tudo que nós queremos é com o nosso esforço. O mundo, o reino espiritual, ele é conquistado por esforço. Se eu não me esforçar para buscar a Deus, se eu não me esforçar para ir no culto, para ouvir a palavra, eu não saio do lugar. Muitas pessoas procrastinam espiritualmente também. Muitas vezes elas perdem o tempo, que é precioso, além delas procrastinarem as coisas pessoais, elas procrastinam com Deus também. Elas não desenvolvem também o seu espiritual, elas ficam estabilizadas, paradas, estagnadas ali. Elas não conseguem sair daquele lugar. Elas começam a andar em círculos. Elas ficam ali perdendo tempo, literalmente. Ela não cresce espiritualmente, ela não consegue ler um livro, ela não consegue ler a Bíblia, ela não consegue orar, ela não consegue meditar, porque ela deixou a ansiedade tomar conta dela de uma forma que ela não consegue parar muito tempo para fazer determinadas coisas. Ela começa a entrar num pânico, ela não consegue ficar naquele local ali onde ela está. Ela não consegue fechar a porta do quarto nem por 5 minutos para orar. Por quê? Porque o cérebro dela está tão acostumado a ficar estagnado, paralisado, sem fazer nada, que qualquer pouco é muito. Então, como que uma pessoa quer conquistar algo na sua vida, se ela continuar empurrando com a barriga, como a gente diz, né? O ditado que o povo usa? E nós temos a capacidade de conquistar e vencer mesmo em tempos difíceis, né? Então vocês imaginem na época da pandemia, quantas pessoas tiveram que se reinventar para poder ganhar dinheiro, para poder sustentar sua casa, sua família, perderam empregos, mas aprenderam a trabalhar de uma outra forma, a fazer diferente. Então, tudo, né? Muitas pessoas foram prejudicadas na pandemia, mas outras aprenderam, ressignificaram. Muitos tiveram seu próprio negócio na pandemia, deixaram de ser empregados para serem patrões. Quantas pessoas começaram a cozinhar em casa, delivery, lanches, bolos e por aí foi. As pessoas aprenderam a se reinventar, aprenderam a ganhar o seu sustento de uma outra forma. Você já pensou se aquelas pessoas tivessem ficado ali chorando, desesperada, e agora eu estou desempregado, vou passar fome, minha família vai morrer? Não. Nós precisamos mudar o nosso entendimento. Se essas pessoas tivessem deixado isso entrar na mente delas, realmente elas teriam passado fome, elas teriam passado necessidade. Mas elas não pensaram dessa forma. Eu estou usando o exemplo da pandemia para você compreender que se aquelas pessoas que perderam seus empregos não tivessem ido atrás de uma outra forma, eles teriam sim morrido de fome, ter passado necessidades, né? Então assim, ó, eles reinventaram.
Não ficaram parados, opa, perdi meu emprego e ficar sentado lá chorando. Não, gente. Então nós precisamos entender isso, que para nós conquistarmos aquilo que nós queremos, nós precisamos ter uma mente renovada, o nosso coração, ele tem que estar de acordo com a nossa mente. Eu não posso ficar pensando negativo. Por quê? Porque é o que vai sair daqui. Se a minha mente estiver cheia, minada de coisas negativas, aqui também as pessoas vão começar a falar aquilo que está cheio aqui, porque encheu aqui, desceu e ela falou. Então nós precisamos nos policiar nisso. Vigie o que você fala. Cuide aquilo que você diz. O poder da vida e da morte, gente, estão na língua. Depende daquilo que nós falamos. Então nós precisamos ter este discernimento. Pare de se amaldiçoar. Pare de dizer que você não vai dar certo, que para você não dá. Para de dizer, mas será, mas não. Você tem que mudar a tua forma de pensar, a tua forma de falar. Aí você vai ver as coisas acontecerem na tua vida. Porque enquanto você tiver uma mente negativa, daqui só vai jorrar negatividade. Agora, quando você mudar a tua mente, por que a palavra diz que o nosso entendimento precisa ser renovado? Nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias. Você já pensou para analisar? A pessoa que inventou a lâmpada. Quantas vezes esta pessoa não deu certo? Quantas tentativas que ela fez e não deu certo, mas ela não desistiu. Ela ia lá e tentava de novo. Ela ia lá e tentava de novo, até que ela conseguiu. Se ela não tivesse conseguido e insistido, nós estaríamos até hoje, segurando velhinha, lampião. Você já parou para pensar nisso? Que por pessoas persistirem, não desistirem, ter uma mente renovada e transformada, as coisas aconteceram. Olha como está o mundo digital. Olha equipamentos, robôs. Daqui mais uns dias, né? A gente vai ter o quê? Um robô em casa, você vai dizer, vai lá e lava roupa. O robozinho vai lá. Vai lá e passa roupa para mim agora. Vai lá. Faz isso, faz aquilo. Você já parou para analisar? Tudo vai ser aqui, gente. Falar. E se essas pessoas, você acha que para construir um robô, para construir um computador, pessoas não tiveram falhas em suas tentativas? Tiveram. Mas nós precisamos sair disso. Deixar de ficarmos frustrados por qualquer coisa, de ficar como os mimizentos. Ai, pois é, ai. Isso não leva ninguém a nada, a lugar nenhum. Tem pessoa que se torna chata, porque você vai falar com ela, ai, eu não sei se isso aí vai dar. Não, eu acho que é melhor não. Pois é. Você já pensou? Você já parou para analisar que estas pessoas que criaram tudo isso, tinham pessoas assim do seu lado? Tinham, mas eles não deram ouvidos. Eles seguiram a sua linha de pensamento positivo. Eu vou conseguir. Eu errei agora, eu vou ver onde é que foi, o que eu falhei aqui, vai lá de novo, até que você consegue. É assim. Se você desistir sempre na primeira, você não vai chegar a lugar nenhum, a nenhum objetivo. Você não vai sair do lugar, você vai viver frustrado, procrastinando as coisas. Então mude o teu pensamento, mude as tuas palavras, a tua forma de pensar e a tua fonte
vai ser diferente. E algo novo nascendo. Aquilo que é desejado por você vai se tornar realidade. Mas você precisa, de repente, superar algo hoje. E o nosso Deus é um Deus de superação. Então é tempo de lançar toda a sua fé nele e crer que ele vai cumprir todo o propósito que ele tem para a tua vida. A palavra diz que Deus tem planos maiores do que os nossos, pensamentos de paz a nosso respeito, um futuro promissor para mim e para você. Então, por que você está preso nesse pensamento, achando que para você não dá, que você está muito velho, que agora você não pode mais? Para com isso. Abraão foi pai com 100 anos. A Sara também. Então faça ideia. Se essas pessoas conseguiram, porque creram. Então creia em você. Acredite em você. Enquanto você estiver desacreditado de você, você não vai sair do lugar. Você precisa crer naquilo que a palavra diz. Que você pode todas as coisas, que você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus, de que Ele te escolheu, que você é mais do que vencedor. É isso que você tem que falar. Você não pode ficar com esse teu pensamento pobre, com esse pensamento paralisante. Você não vai chegar a lugar nenhum. Aí você vai ver outras pessoas vencendo, conquistando, e você vai ficando ali frustrado. Começa a desencadear o quê? Inveja, ciúme, maus pensamentos. Como é que o fulano consegue, eu não? Olha lá, mal chegou ontem aqui na empresa e já é chefe. Por quê? Porque ele tem um pensamento diferente, uma forma diferente de proceder. Se alguém dá uma ordem, ele não fica questionando, ele vai lá e faz. Ou ele aprimora. Então, muitas pessoas estão ali, vendo as outras passar, vendo as outras crescer. Por quê? Porque não mudam o seu pensamento, não mudam o seu coração. Não mudam o que sai daqui. Então reflita nesta palavra, guarda ela, leia ela e você vai ver que as coisas vão mudar. Quando você mudar a tua mente, o teu coração automaticamente ele é modificado também. Aqui tem que estar conectado, os dois têm que estar ligados, a mente e o nosso coração, porque a boca vai falar do quê? Ele está cheio. E quem é que manda a informaçãozinha para cá? Nossa mente, nosso cérebro, nosso intelecto. Então, reflita nesta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, que os seus olhos espirituais sejam abertos, que ela seja abençoada grandiosamente, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, que você seja abençoado, que você saia da procrastinação, que você abandone a frustração e que você viva uma vida em abundância que Jesus veio para te dar.